Mas será esse comportamento verdadeiramente humano? Teste de cooperação. No Instituto Max Planck, em Leipzig, na Alemanha, este pesquisador investiga até que ponto o homem pode ajudar seu semelhante. Ele pode parecer o cientista mais desajeitado do mundo, mas seus experimentos desengonçados têm um objetivo sério. Eles revelam que, mesmo crianças muito pequenas, cooperam instintivamente. Eles não precisam ser premiados para fazer isso. Fazem naturalmente. E cooperam construindo uma torre de blocos, ajudando a mãe a vesti-los, ao se alimentar e assim por diante. De uma forma simples, já estão mostrando habilidades fundamentais de cooperação. Será que os símios têm o mesmo instinto cooperativo ou terão alguma limitação? O Santuário de Chimpanzés da Ilha Ngamba, em Uganda, é o principal centro de estudos de comportamento da espécie. Quando os chimpanzés vêm da floresta para comer, a doutora Alicia Amelis tem a chance de conduzir experimentos em condições quase naturais. Ela quer saber o que os chimpanzés pensam quando cooperam uns com os outros. Parece que eles entendem mesmo o que se passa, compreendem realmente que devem fazer as coisas juntos, entendem que precisam de um parceiro. A doutora Melis investiga até onde um chimpanzé está disposto a ajudar o outro. Ela coloca uma prancha junto à jaula onde os chimpanzés vão estar. Bom, vou colocar pedaços de comida aqui nas duas bandejas. Uma em cada ponta da prancha. São 5 pedaços ali e 5 pedaços aqui. Agora, ela estende uma corda da prancha até a jaula. Juntando as pontas da corda assim, um chimpanzé pode pegar a comida. Recomeçamos o experimento. Agora, afastamos mais as pontas da corda e o chimpanzé não consegue puxar ambas ao mesmo tempo. Agora, ela põe outro chimpanzé na jaula vizinha. E tranca a porta entre as jaulas. Se eu estivesse sozinha lá, como a corda é curta demais, eu não alcançaria as duas pontas. A corda iria escapar e perder a conexão com a bandeja. A única maneira que o chimpanzé tem de chegar à comida é trabalhando com um parceiro. O que os chimpanzés farão? Ele percebe que não vai conseguir sozinho e tira a tranca para soltar o outro chimpanzé. E puxam a corda juntos. Nesta situação, os chimpanzés se ajudam. Mas uma pequena modificação altera todo o equilíbrio. Desta vez, a quantidade de comida é a mesma, só que está numa só bandeja, no meio da prancha. Será que os chimpanzés irão trabalhar juntos, como nós faríamos? Ambos seguram a corda e um deles puxa a prancha. Mas o chimpanzé dominante fica com toda a comida. O experimento é repetido. Mas desta vez, o segundo chimpanzé se recusa a ajudar. Ele sabe que não vai ganhar nada. Esse é o limite da cooperação entre os chimpanzés.
Do ponto de vista humano, é bem possível dividir 2 bananas ou 2 maçãs. Eu fico com uma e você com a outra. Mas na visão do chimpanzé isso não funciona e nessa situação ele vê o parceiro mais como um competidor do que um colaborador. Numa cooperação entre chimpanzés, um deles pode estar usando o parceiro como ferramenta. Estou usando esse outro chimpanzé para chegar ao meu próprio objetivo. Nesse caso, é uma relação diferente da cooperação entre seres humanos, onde há intenções e objetivos comuns. Talvez esteja aqui a linha divisória entre o homem e os símios. Nós compartilhamos as intenções, comunicamos nosso objetivo e, o que é importante, não o fazemos para servir a nossos interesses egoístas. A parte final de nosso experimento de cooperação vai revelar como somos capazes de compartilhar intenções de uma forma que os símios nunca serão capazes. Estamos na iminência de encontrar a divisa que separa homens e símios. Será que nossos primos símios são capazes de cooperar e ajudar uns aos outros como nós o fazemos? No nosso experimento final, um pesquisador deixa um pouco de comida debaixo de um dos copos. O chimpanzé tem que escolher o copo sob o qual está o alimento. O pesquisador estende o braço ao copo com a comida. O chimpanzé avança para o mesmo copo. É uma situação em que você está competindo com o chimpanzé e você estende o braço como se quisesse se antecipar a ele. Aí, ele pensa que você deve saber onde está a comida. Se você tenta alcançar um dos copos, é porque o alimento deve estar lá. Mas um gesto ligeiramente diferente muda tudo. Em vez de estender o braço até o copo, ele aponta para onde está a comida. Em 50% das vezes, o chimpanzé escolhe o copo errado. Ele não entende que o pesquisador está querendo ajudá-lo. Acho que os chimpanzés não entendem que você está querendo ajudá-los com uma informação. Na natureza, os chimpanzés não apontam para a comida para ajudar um companheiro, como que dizendo, olhe, tem comida ali, eu não quero, pode ficar com ela. Os chimpanzés aparentemente só interpretam as intenções como atitudes egoístas. Só cooperam quando acham que vão ganhar algo com a cooperação. Eis o mesmo teste, mas agora com uma criança de 18 meses. A criança entende o recado imediatamente. As crianças vêm ao mundo automaticamente pensando que as pessoas querem ajudar, mostrar coisas, compartilhar coisas, até se privar de comida para dá-la a elas. Alguma coisa em nossos genes nos habilita a cooperar desde cedo um com o outro para um objetivo comum. Percebemos as intenções dos outros e confiamos neles. Pode ser isso que nos torna humanos. Cooperação sem vantagem pessoal. Seres humanos cooperam e se comunicam de maneiras muito complexas, formando instituições sociais como universidades e governos, construindo edifícios, montando equipes esportivas, organizando exércitos para a guerra. Ser capaz de ajudar um ao outro e fazer coisas para o benefício mútuo são coisas para os quais os seres humanos mostram uma inclinação especial. Na história dos homens e dos símios, alguma coisa mudou. Em algum ponto, nosso cérebro começou a se desenvolver de maneira diferente. Os cientistas acham que já sabem quando e como essa mudança aconteceu. Estamos na Filadélfia, onde essa descoberta ocorreu por puro acaso. O Dr. Hansel Standman, da Universidade da Pensilvânia, pesquisa distrofia muscular. Para entender melhor essa moléstia, ele resolveu comparar as células musculares do homem com a dos grandes símios.
Ele percebeu que havia algo incomum em algumas células de um músculo em particular, o músculo da mandíbula. Ele cortou uma pequena fatia do músculo da mandíbula do chimpanzé e do homem e as comparou sob o microscópio. Este é um corte extremamente fino de um dos músculos que fecham a mandíbula de um símio. Estas células vermelhas, vistas em corte transversal, são as fibras do músculo que o chimpanzé usa para morder. Quando o Dr. Steadman as comparou com o músculo da mandíbula humana, notou diferenças evidentes. As fibras do músculo de mordida humano, embaixo, têm somente 1/3 do tamanho das do músculo do símio. Não é um caso isolado. Todos os músculos da mandíbula do homem são assim. O Dr. Steadman descobriu que no passado distante ocorreu uma mutação genética que tornou os músculos da mandíbula de nossos ancestrais muito menos poderosos que os dos símios. Não dá para imaginar que uma mandíbula mais fraca poderia ser uma vantagem em épocas pré-históricas. Mas, embora possa parecer incrível, essa mutação genética pode ter sido responsável por algo ainda mais surpreendente. O segredo está na maneira com que os músculos se ligam aos ossos, neste caso, aos ossos do crânio. Veja este crânio de um orangotango macho adulto. Dá para ver que os músculos deixam uma marca forte no local onde se prendem aos ossos. Esta crista, que é tão magnificamente desenvolvida neste exemplar, deixa evidente que ele tinha um músculo muito poderoso para fechar a mandíbula. Todos os grandes símios têm uma crista no topo da cabeça. Essa crista é necessária para prender com firmeza os poderosos músculos da mandíbula. Mas os ossos espessos do crânio também acabam encerrando o cérebro dentro de uma caixa rígida e sem flexibilidade. Nos seres humanos, nosso fraco músculo da mandíbula exerce bem menos pressão sobre o crânio. Comparando com o crânio deste homem adulto, dá para ver bem a diferença. A superfície dos ossos é bem lisa. A marca do músculo é tênue. Na verdade, o músculo é fino e até frágil, em comparação com o do orangotango que acabamos de ver. Há cerca de 2 milhões de anos, havia várias espécies de hominídeos sobre a Terra. Havia populações com indivíduos de aspecto muito diferente, ocorrendo lado a lado. Esses crânios são de 2 espécies diferentes de hominídeos que conviveram há 2 milhões de anos. À esquerda, Australopithecus boisei, e à direita, Homo erectus. Os antropólogos estão convencidos de que a mutação ocorreu em um desses hominídeos, causando o enfraquecimento do músculo da mandíbula, mas possibilitando a expansão do crânio e do cérebro. Mas em qual deles? O músculo da mandíbula do Australopithecus parece o de um símio, enquanto que o do Homo erectus é bem menos desenvolvido. Foi este aqui que sofreu a mutação genética. A outra diferença evidente é o tamanho da caixa craniana. O cérebro do Homo erectus era 50% maior do que o do Australopithecus boisei. Mas quando ocorreu essa diferenciação? Comparando como os genes variam em espécies diferentes ao longo de milhões de anos, o Dr. Steadman calculou que a mutação que modificou o músculo da mandíbula de nosso ancestral Homo erectus ocorreu há cerca de 2.400.000 anos. Foi um dos momentos mais importantes da nossa história evolutiva. Tudo isso por causa de uma única mutação genética. E isso aconteceu em um indivíduo num único momento, quando havia toda uma população de indivíduos que se cruzavam entre si e tinham o gene na versão normal. Entretanto, com o tempo, a única forma desse gene que restou para o homem foi a versão mutante que suplantou a forma normal através de um processo que levou à sua fixação na população.